Olá, pessoal, bom dia. Começando mais um conteúdo sobre educação empreendedora nos nossos municípios. A gente tem aqui no Sebrae o grande objetivo de estimular os municípios do nosso Arenito Caiuá, as 21 cidades, a inserirem essa pauta nas escolas, começando pelas municipais e depois trazendo as escolas estaduais e também, eventualmente, as faculdades que estão nos municípios a participarem dessas ações de educação empreendedora. A gente sabe que a gente tem uma evasão de talentos na nossa região. A gente sabe que os jovens querem empreender, mas nem sempre encontram a inspiração, né, a motivação para poder se estabelecer como empresários no município. Então, a gente tem o grande objetivo, né, de mudar esse ambiente de negócios. Então, o Sebrae, ele atua em várias frentes. Uma delas é a educação empreendedora. A gente também tem várias outras câmaras temáticas, né, principalmente ligadas à inovação, compras públicas, mas a educação empreendedora realmente faz um trabalho de base, né, desmistificando o que é o empreendedorismo e realmente incentivando professores a pensarem de forma diferente, trazerem o tema da criatividade, né, para dentro da sala de aula, da resolução de problemas, do trabalho em equipe, de liderança, para que esses alunos no futuro se tornem, né, bons empreendedores e que se estabeleçam no nosso município, gerando emprego, renda, enfim, né, fomentando aí um ciclo, né, virtuoso, em relação ao nosso ambiente econômico, tá? Então, hoje, qual que é o nosso grande objetivo? Trazer algumas ideias, tá? Para que as escolas, tanto municipais quanto estaduais do município, possam, com o apoio da prefeitura, né? Por meio de uma atuação aí coordenada, de um grupo de trabalho e, obviamente, se for necessário, apoio do SEBRAE, implementar práticas, né, de baixo custo, mas que vão instituir a educação empreendedora no município, né? Então, primeira coisa é realmente olhar se a educação empreendedora no município segue as diretrizes nacionais do MEC e se ela está inserida no PPP, né, no Plano Político Pedagógico do município. Começar pelas escolas da rede municipal e depois trazer junto as escolas estaduais também para praticar a educação empreendedora no município, tá? É, Depois, né, obviamente, a gente vai ficar à disposição para quem quiser tirar dúvida e, do ponto de vista prático, querer avançar, né, com alguma dessas ações, tá? Bom, primeira ação que eu acho imprescindível e que a gente pode estar desenvolvendo no município é a capacitação docente. Então, nesse segundo semestre aí, nossos municípios aí da região Arena do Caió, a pensar alguma coisa para os nossos docentes que vise capacitá-los do ponto de vista da educação empreendedora. Então, será que não dá para a gente desenvolver algum curso, treinamento, seja aqui, né, no nosso município ou em outro município, que ensine o docente a utilizar metodologias ativas, né? Será que a gente consegue desenvolver alguma capacitação que agregue ao professor o papel de facilitador para que ele possa conduzir projetos, né? A gente tem em escolas da rede privada como SESI, SENAC, projetos integradores, né? No estado também a gente tem algumas iniciativas importantes. Então, será que a gente não consegue capacitar esses docentes que queiram trabalhar o empreendedorismo nessas metodologias? Então, é importante a gente criar um grupo de trabalho no município com professores engajados, com a Secretaria de Educação, levar ao prefeito, né, esse clamor por capacitação docente. Então, essa é uma primeira ação, né, uma primeira ideia de ação que a gente pode desenvolver no segundo semestre para capacitar docentes interessados em metodologias ativas, facilitação, mas com vistas para a educação empreendedora, tá? Inclusive, é possível da gente fazer alguma missão técnica, né? Levar os professores do município para o Startup Summit lá de Floripa, para Santa Rita do Sapucaí, lá em Minas Gerais, onde tem o Hacktown, né, que é um grande festival da cidade em torno da criatividade, da inovação, levar para Curitiba também nos festivais, nas feiras de empreendedorismo, enfim. Então, como é que a gente pode
alimentar esses professores com assuntos que eles possam estar levando para a sala de aula. Então, acho que esse é o primeiro passo, né? No fim do dia, o que a gente quer? Orientação contínua para que alunos identifiquem oportunidades reais no seu contexto local, tá? Desde ali já, né, da adolescência, da pré-adolescência até é, o ensino médio chegando à faculdade. E os alunos, né, do ensino fundamental das séries iniciais, também dá para a gente trabalhar muita coisa, né? Dá para a gente trabalhar muita coisa. Mas para isso a gente precisa de docentes capacitados, né, no tema de educação empreendedora. Falando especificamente sobre a segunda ação, nós podemos e devemos, aliás, partir do contexto local, né? Então, quais são os problemas do município? Quais são os desafios da administração pública municipal? Então, realmente fazer essa integração entre desafios da administração pública com as escolas, ouvir os alunos, os professores, né, sobre como a gente pode resolver esses desafios e depois, de repente, transformar isso até numa feira, né, de exposição, levar isso para audiência pública, dar voz para os nossos jovens, para as nossas crianças, sobre como elas vivem a cidade, sobre como elas interpretam a cidade, sobre os problemas que elas experimentam e o que elas gostariam de fazer para resolver isso. Então, é muito importante a gente olhar para o empreendedorismo do ponto de vista de resolver problemas locais, né? Então, o que a gente pode fazer dentro da educação empreendedora, onde as crianças vão ter a oportunidade de propor ideias, soluções, projetos com o apoio dos professores. Então, aqui a ideia é que a gente use ferramentas que os professores previamente têm que se capacitar. Uma delas é o Business Model Canvas, né? Que é uma ferramenta para poder apresentar soluções de negócios. E essa ferramenta ela é tão democrática, perdão, essa ferramenta ela é tão simples e tão democrática que ela pode ser utilizada nos projetos dos alunos, perfeito? Além do Business Model Canvas, a gente pode fazer mapeamento de desafios junto a outras secretarias e aplicação ágil para validar ideias. Você pode estimular os alunos a levarem essas ideias para a sociedade e construir a partir do apoio da sociedade, inclusive pedindo apoio para empresas do município, né? Por meio da associação comercial, da sala do empreendedor. A terceira ideia é a gente criar espaços maker e de inovação. Poxa, André, mas aí eu vou ter que criar uma sala, um laboratório? Não, não precisa. Eu posso usar já as estruturas das escolas, implementar esses espaços maker dentro das escolas. E o que é o espaço maker? É onde o aluno vai usar Lego, robô, impressora 3D, programas de computador, massinha, né? Madeira, qualquer material que ele possa prototipar, ou seja, aprender fazendo, tangibilizar as ideias. Aqui ele vai desenvolver várias habilidades motoras, né? E de resolução de problema, de raciocínio lógico, para poder mostrar, demonstrar, né, as suas ideias. Então, essa é uma oportunidade muito interessante para a gente poder trabalhar a colaboração entre os alunos, né, trabalhar o aspecto da liderança, mas principalmente da criatividade, né, desses alunos, tá? Então a gente pode usar a própria sala de aula ou algum laboratório de informática, desde que a gente tenha metodologia ativa e também recursos, né? Até recursos mais simples como TNT, isopor, né? Qualquer coisa, materiais recicláveis, né? Podem ser utilizadas nesses laboratórios de ideação. Então, o laboratório de ideação, né, ou espaço maker, não precisa ser um novo espaço, uma nova estrutura. É importante que a gente tenha recursos e metodologias para poder instigar esses alunos a desenvolverem, né, materiais tangíveis ali, para poder expor, né, toda a sua criatividade. O quarto item que a gente pode estar desenvolvendo de forma contínua, né, e não pontual, é a parceria com o ecossistema local. E aí a gente está falando das associações comerciais, a gente está falando de outras escolas, ou seja, compor com outras escolas esses desafios, esses projetos, com a própria prefeitura, né? A gente já viu projetos de horta comunitária dando muito certo, de reciclagem,
de educação ambiental, do ponto de vista de cuidar dos bichos de rua. Então dá para fazer várias coisas a partir dos problemas locais levantados, mas fazendo isso em parceria. Isso é muito importante, porque ensina para o aluno que ninguém consegue ter o sucesso de forma individual, né? Que a parte que falta, né, a competência, a habilidade, pode estar no coleguinha, no outro, no vizinho, na outra instituição. Então, isso é bacana porque muda o modelo mental não só do aluno, mas da instituição. Então, a gente pode estar olhando para instituições filantrópicas, para empresas, né? Para a sala do empreendedor, enfim, para qualquer outra instituição que atue no município e que tem essa vontade de atuar junto com os alunos, né? Nós temos, por exemplo, em Umuarama, o Conjove, né? O Conjove é o Conselho do Jovem Empresário. Esse pessoal gosta muito de participar de parcerias com alunos, né? Nós temos as universidades também gostam muito de fazer parcerias com colégios, escolas, porque é de interesse. Temos o Parque Tecnológico em Umuarama, enfim. Então, é olhar realmente para o entorno da escola e também para fora da cidade, né? E de repente fazer essas parcerias para desenvolver esses projetos. Até as próprias missões técnicas, né? Visitas técnicas, tá? E a quinta ideia, que eu acho que é fantástica e a gente pode fazer anualmente, são os Pitch Days. O que são os Pitch Days? É um dia que a prefeitura, a escola reserva para que os alunos e os professores apresentem suas ideias de soluções, de mudança, de transformação. Sejam elas negócios ou sejam elas novas práticas, novas ideias, né, de legislação, de ação prática mesmo do ponto de vista municipal, enfim, para que a gente possa expor para a comunidade, para a sociedade, o que a gente quer de mudança. Então, é pegar o microfone e mostrar isso para a sociedade. A gente pode fazer isso junto com a Câmara de Vereadores, a gente pode fazer isso, né, inserir isso dentro de um grande evento, por exemplo, Feira do Empreendedor, tem alguns municípios que está tendo Feira do Empreendedor, a gente pode colocar uma tarde onde os alunos e os professores vão apresentar juntos suas ideias, né? Mas é realmente dar visibilidade, voz, né, para os nossos alunos. E a gente pode pôr até bancas avaliadoras dessas ideias para dar feedback, para melhorar essas ideias. Posso trazer especialistas para poder avaliar esses projetos, para poder enriquecer esses projetos. Então, realmente, é oportunizar as ideias que a gente incentivou lá atrás, né, e que elas apareceram, para que elas tenham visibilidade e possam ser apreciadas pelas empresas, pela sociedade de forma geral, tá? Então, era isso que eu tinha para o dia de hoje, né? 5 ideias para que a gente possa realmente, de fato, implementar a política pública de educação empreendedora nos municípios, fazendo com que os nossos jovens talentos queiram, né, fixar raízes e ajudar o desenvolvimento econômico e social do município. Pitch Day para mostrar nossas ideias, ecossistema local para fazer parcerias, né, entre escolas, empresas, associações comerciais, prefeitura, ou seja, não trabalhar sozinho, espaços, laboratórios maker e de ideação, onde o aluno põe a mão na massa, né, vai desenvolver várias habilidades de prototipagem rápida. Problema local, tudo que a gente vai ter de ideia, de projeto, tem que ser olhando a realidade do município, não adianta viajar na maionese, e tudo começa com a capacitação docente. Curso e capacitação para que os professores aprendam essas metodologias ativas e possam desenvolver essas iniciativas de forma mais segura e de forma mais eficaz. Muito obrigado, o Sebrae fica à disposição para a gente colocar tudo isso em prática. Um abraço.